que aqui estão, podem abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Graças a Deus. Isaías capítulo 9. Depois de Salmo vem Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías. Capítulo 9, verso 1. Eu vou ler até o verso de número 7. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Isaías capítulo 9, verso 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Graças a Deus pela leitura desse texto belíssimo do livro do profeta Isaías. Vamos orar novamente, curve a sua cabeça. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de lermos a tua palavra esta noite. Pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha falar ao coração de cada pessoa que nos ouve. Que a tua palavra seja, ó Deus, uma semente que caia numa terra boa e que ela possa germinar e produzir frutos para a glória do Senhor. Ó Deus, que cada um de nós possamos nos alimentar da tua palavra esta noite. E que tudo seja para a tua glória, para teu louvor, para a honra do Senhor somente. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Irmãos, eu vou fugir um pouquinho hoje do protocolo dos 3 pontos. Então, se você tiver um papel para ir anotando aí, são 728.300 pontos. Brincadeira. Mas um pouquinho mais de 3 pontos essa noite, esta mensagem, porque quando eu comecei a fazer ela, eu não conseguia parar mais e tanta coisa brotava desse texto. Eu pensei em fazer em 2 ou 3 vezes, mas eu quero
tentar esgotá-la esta noite. O Rodolfo me disse, então eu vou cantar só meia música. Eu quero falar hoje sobre a profecia de Isaías capítulo 9. Isaías profetizou mais ou menos entre o ano 700 e 600, 780 e 600 antes de Cristo. É um profeta que viveu um dos períodos mais tristes da história de Israel, porque ele foi contemporâneo à destruição de Samaria, que pertencia ao reino norte de Israel, era a capital do reino norte de Israel e que foi destruída no ano 722 pelos exércitos assírios. Então Isaías viu a angústia da terra de Israel, porque o reino de Israel era dividido em reino norte com 10 tribos. A maior parte de Israel se concentrava no reino norte e essa parte foi varrida pelos assírios. E aí nessa profecia que lemos, Isaías vai dizer, e ele está contemplando a terra em sua angústia, e ele vai dizer, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ou seja, ele vê a destruição da terra, mas ele traz uma profecia de esperança para Israel. Há esperança para Israel nas palavras de Isaías. Porque apesar de toda a destruição experimentada pelo Reino Norte, Isaías consegue contemplar aquilo e numa visão profética, ele aponta a esperança. E é absolutamente interessante porque a esperança na profecia de Isaías não estava nas armas de Israel. Israel hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo. É um dos países mais bem preparados militarmente do mundo. Tem um arsenal praticamente imbatível. Mas assim como naquela época, é hoje a mesma coisa. A esperança de Israel não está nas armas. Isaías contempla que a esperança de Israel não estava no seu templo. Israel tinha um templo belíssimo, que ficava na cidade de Jerusalém, que pertencia ao Reino Sul. Mas o templo de Israel seria destruído no século 6 a.C., um pouco depois da profecia de Isaías. Então a esperança também não estava no templo. A esperança também não estava nos profetas de Israel. A esperança não estava nos seus reis. A esperança não estava nos líderes de Israel. Nem mesmo a esperança estava nas riquezas, no ouro que Israel possuía. Porque os inimigos levaram todo o ouro que tinha na terra de Israel embora. A esperança de Israel não estava nas condições humanas, naturais. Não estava na força do homem. Não estava no cajado do homem. Não estava nas armas humanas. Mas a esperança de Israel estava em um menino. E a profecia diz isso no verso 6, um menino nos nasceu. Eu gosto da Bíblia. Ele faz uma profecia que vai acontecer 600 anos depois, mas ele cita essa profecia como se já tivesse acontecido. Um menino nos nasceu, ele coloca o verbo no passado. Porque para Deus o passado e o futuro são a mesma coisa.
Nós não podemos falar com tanta certeza das coisas que queremos fazer no futuro, porque não sabemos se viveremos neste futuro para realizar aquilo que queremos. Nós não temos o poder de controlar o futuro, mas Deus olha para o futuro como se fosse passado, porque Ele tem todo o poder para controlar o futuro e nada escapa à sua mão. Então Ele olha para o futuro e Ele não diz nem nascerá, Ele diz nasceu já. Nasceu um menino. Ou seja, apesar da destruição, há uma luz que traz a esperança. E esta luz está no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, a autoridade, está sobre os seus ombros. Irmãos, vou dizer algo esta noite a vocês: a esperança para o mundo não está na sabedoria do homem. A esperança para o mundo não está na riqueza do homem. A esperança do mundo não está na educação humana. A esperança para o mundo não está na política, não está na filosofia humana. A esperança para o mundo não está no poder bélico humano, não. A esperança para o mundo está no menino que nasceu em Belém. Aleluia. É aquele que nasceu em Belém, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a esperança. Ele vê a terra toda destruída, em trevas, e ele profetiza: um menino nos nasceu. Israel estava esperando um grande rei, à semelhança de Davi, de Salomão, que viesse para desbancar os seus inimigos e destruir os seus algozes. Mas a esperança não veio dos grandes reis que se assentavam nos tronos em Jerusalém e em Samaria, porque a própria Jerusalém e a própria Samaria seriam destruídas. A esperança estava no menino que nasceria numa manjedoura em Belém. E aí ele vai começar a descrever esta esperança, ou a presença dessa esperança. E eu quero que os irmãos prestem atenção um pouco comigo. Eu sei, nós temos ceia daqui a pouco, e às vezes eu encurto um pouco a mensagem por causa da ceia. Hoje eu não estou conseguindo fazer isso, vocês me perdoem. Mas essa esperança é fundamental, porque nela está contida tudo aquilo que um ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa aqui na terra. E eu acredito que todos nós queremos ter uma vida abundante e vitoriosa aqui na terra. Essa esperança contém tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa na terra. Jesus é a esperança. Por quê? Porque Jesus é a solução para a angústia. É isso que ele diz no verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E esta profecia é repetida nos evangelhos. Quando Jesus está passando por Nazaré, está passando pela Galileia. Ou seja, a terra que foi angustiada, ela não permaneceria para sempre assim, porque Jesus viria para enobrecer aquilo que estava destruído. Esta era a esperança de Israel. Jesus viria para trazer nobreza àquilo que estava envelhecido. Isso é absolutamente importante notarmos, irmãos, porque ninguém pode ter uma vida abundante e vitoriosa vivendo em angústia. Assim como a terra de Israel estava angustiada, para que houvesse abundância e vitória em Israel, essa angústia precisaria ser banido. E o único que poderia banir a angústia é o Senhor Jesus, porque Jesus livra da angústia.
Eu fico imaginando quantos corações caminham pela vida cheia de angústia. São angústias que às vezes se instalam em nossa alma devido ao à nossa trajetória de vida. Problemas que a gente vai acumulando na vida, brigas com familiares, dissoluções, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de confusões entre pessoas, dores que a gente vai acumulando na alma e que vai trazendo angústia. Mas aqui a semelhança daquilo que Isaías diz para Israel, isso se aplica para a nossa vida hoje. Cristo é a solução para a angústia. Ninguém pode ter uma vida plena, uma vida abundante vivendo em angústia. E o projeto de Deus não é que você viva amargurado, que você viva em angústia. Você pode sim passar por dores, você pode passar por períodos de angústia, você pode passar por períodos de sofrimento, mas Deus não quer que você perpetue esse sofrimento na sua vida, porque o fruto do Espírito Santo que Jesus enviou ao nosso coração é amor, alegria. Então a alegria faz parte da vida do cristão. O cristão é alegre. A gente pode nem ter dinheiro, mas a gente é alegre. Até porque o dinheiro não traz felicidade. Quantas pessoas cheias de dinheiro estão amarguradas, se suicidando? O cristão pode não ter um dinheiro suficiente, pode não ter o carro do ano, pode não ter a casa do último tipo, pode não ter a saúde mais perfeita de todas, mas ele é feliz, ele tem alegria, porque quem tem Jesus tem alegria. E Jesus nos livra de toda angústia, Ele é a alegria. Não só Jesus livra da angústia, mas Jesus também é a esperança, porque Ele é a luz daqueles que estão em trevas. Ele disse isso no verso 2, que nós lemos: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Veja, ele não viu apenas uma luz. Aqui nós temos uma luz, mas ela não é uma grande luz. No sol nós temos uma luz, mas ele não é uma grande luz. Ao povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Existem vários tipos de trevas. Existem as trevas da noite, quando o sol se esconde, quando as luzes se apagam. Existem as trevas de um quarto escuro, fechado. Existem as trevas de alguém que perdeu a visão e cegou-se. Mas todas essas trevas, elas não estão na dimensão das trevas mais profundas. Porque as trevas mais profundas na vida de um ser humano são as trevas espirituais. É quando alguém é cego espiritualmente. É quando alguém está perdido espiritualmente. É quando alguém, embora esteja completamente conseguindo enxergar com seus olhos físicos, não enxerga com os olhos espirituais, está perdido, apalpando as escuras, não sabe para onde ir, não sabe de onde vem nem para onde vai. Estas são as piores trevas, e a humanidade hoje vive em terríveis trevas. As pessoas não sabem o que fazem, não sabem para onde vão, não sabem qual é o sentido da vida, não sabem qual é o caminho a trilhar, não sabem por que estão aqui na terra, por que estão vivendo aqui, não sabem o que devem fazer em relação a Deus, não sabem o que devem fazer em relação ao próximo, estão em trevas. Assim como Israel estava em trevas espirituais, assim a maioria das pessoas hoje estão em trevas. Mas quando chega a luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quando chega a luz, então as trevas se dissipam. Onde há trevas, há transtorno. Onde há trevas, há confusão. Onde há trevas, há desnorteamento. Eu às vezes gostava de fazer uma brincadeira com as crianças quando estava dirigindo à noite. Não se deve fazer isso, eu fazia de vez em quando. Mas por alguns segundos apagar totalmente a luz do carro na estrada. O Ricardo já está me reprovando ali, vai me chamar a atenção depois. Mas
A gente apaga a luz às vezes, dá um medo, dá um terror imediatamente. Já se grita dentro do carro, a voz feminina já grita, acende essa luz. Porque quando a gente desliga a luz, a gente se desnorteia, a gente perde o norte, a gente perde a direção, a gente não sabe o que vem pela frente. Ainda bem que os nossos carros têm faróis e faróis bons, porque se queima um farol na estrada, você tem que parar, não tem como ir à noite sem farol, não tem como. É assim espiritualmente, as trevas causam confusão, desnorteamento, mas a luz traz o norte, um caminho a seguir. Quem é você? O que você está fazendo aqui na terra? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a direção da sua vida? Qual é o seu propósito da sua vida? Qual é o seu sentido de viver? Para onde você vai quando partir desta terra? Quando seus olhos fecharem e as pessoas colocarem você num caixão e colocarem você debaixo da terra, para onde vai a sua vida? Se essas situações te causam transtorno, se você não sabe o que está fazendo aqui, não sabe a direção da sua vida, talvez você ainda não tenha recebido a luz do mundo, porque quando Jesus entra no nosso coração, então as trevas desaparecem, e as trevas são um sinônimo de Satanás e seus demônios que mantêm as pessoas transtornadas, sem saber para onde ir. Quando Jesus chega, você sabe para onde você vai, você sabe qual é o sentido da sua vida, você sabe o porquê você está aqui na terra e qual é a direção que você deve seguir, porque Jesus é a luz do mundo. Então, o segundo elemento que todo ser humano precisa para viver uma vida abundante e vitoriosa é orientação. Quem está desorientado não consegue viver uma vida abundante, vitoriosa na terra. Precisamos de orientação, e a orientação quem dá é Jesus. Mas além disso, Jesus também, além de ser a luz do mundo, Jesus também é a esperança, porque ele traz a verdadeira alegria. E é isso que o texto diz: tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se reparte os despojos. Ou seja, onde havia escassez de alegria, Jesus veio para aumentar a alegria. Não só tirou a angústia, mas implantou a alegria no coração. E eu não vou me deter neste ponto, porque eu já falei sobre isso, este é o terceiro elemento que todo ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa. Você precisa da verdadeira alegria, porque ninguém consegue viver com abundância aqui na terra na tristeza. Se você não tiver a alegria verdadeira que vem de Deus, não a alegria que vem das condições financeiras, não a alegria que vem de encontrar uma pessoa, mas a alegria de Deus. Se você não tiver a verdadeira alegria de Deus, você não consegue viver de forma abundante aqui na terra, de forma vitoriosa. Jesus traz a verdadeira alegria, é isso que o profeta Isaías está dizendo. Mas além disso, ele também diz que Jesus é a esperança, porque Jesus liberta da opressão. Verso 4 diz: porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Os midianitas eram um povo que oprimia o povo de Israel na época de Gideão. E Deus usou Gideão para destruir os midianitas, e ele retoma essa história da opressão que Israel sofreu, e ele diz: o Senhor quebrou o jugo, tirou a opressão. E eu fico imaginando quantas pessoas vivem a vida oprimidas hoje em dia. Quantas pessoas estão se carregando de remédios e mais remédios para conseguir viver, porque estão oprimidas.
Eu sei, existem depressões que às vezes vêm de condições naturais do ser humano, de condições hormonais, mas nem toda a depressão tem origem hormonal. Tem muita depressão que tem origem em opressão. As pessoas às vezes ficam oprimidas, angustiadas pela ansiedade, oprimidas por medo, oprimidas por um trabalho pesado, oprimidas por falta de dinheiro, oprimidas por falta de esperança, oprimidas pelas trevas. Tem um monte de gente oprimida, carrancuda. Alguém que está oprimido é alguém que está escravizado, alguém que está debaixo de jugo, alguém que está debaixo de peso. E o texto nos diz que ele vem para libertar da opressão. E este é o quarto elemento que todo ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa, precisa-se de libertação. Acontece que a gente olha muitas vezes e diz assim, mas eu não estou entre grades, eu não estou na cadeia, eu não estou num presídio, eu não estou preso. Mas as maiores prisões da vida não são as prisões de grades de ferro, de aço. As prisões mais difíceis da vida são as prisões da alma, da consciência. São as prisões do coração. Quanta gente é presa por falta de perdoar, passa 10, 15, 20 anos, ela não perdoou, então aquela falta de perdão a mantém numa prisão angustiante. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus disse sobre o perdão e é muito sério. Ele disse, se vós perdoardes aos homens as ofensas, então vosso Pai vos perdoará as suas ofensas, mas se não perdoardes, vosso Pai não perdoará. É o próprio Jesus quem disse isso. Então o perdão não é uma opção, mas não estou sentindo de perdoar. Você não precisa sentir, você precisa agir. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você precisa decidir, perdoar e dizer, eu perdoo fulano de tal. Você pode dizer, mas você não sabe o que ele fez para mim? O que ela fez para mim é um absurdo, a barbaridade. Eu não estou dizendo que perdão é concordância. Quando você perdoa alguém, você não está dizendo que concorda com aquela atitude. Você não precisa concordar. A atitude pode ser abominável, reprovável, o quanto for, e você não deve concordar com aquela atitude, mas você deve rasgar a dívida que há contra essa pessoa na tua alma, no teu coração. Isso é perdoar. Você precisa dizer para você mesmo, dizer para Deus, e às vezes você precisa dizer para a própria pessoa, eu te perdoo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, marido e mulher. É importante que haja o perdão. Um casal, às vezes, tem uma série de conflitos, de briga entre eles, de confusões. E a gente tem dois caminhos no casamento. A gente briga e briga tanto, que briga e já de repente não pede nem perdão mais. Esquece de perder perdão. Esquece de pedir perdão, faz um bolo lá e está tudo certo, está perdoado. Bom, eu vou dizer uma coisa para você, quando você comete alguma coisa contra a sua esposa ou contra o seu marido, você tem que ir e falar, me perdoe. A parte que ofendeu tem que ir lá e pedir perdão, é de Deus isso. Agora, a parte ofendida não precisa esperar que a parte que ofendeu lhe peça perdão para perdoar. Você tem que perdoar antes dela pedir perdão. Porque às vezes a gente fica esperando, não veio falar comigo, quem ofendeu, está errado porque não veio pedir perdão. E quem foi ofendido, está errado porque está esperando quem ofendeu vir pedir perdão. E se não pediu perdão, não perdoou. Tem que ajoelhar no milho para eu perdoar. Misericórdia, se Deus fizesse assim com a gente estava perdido. Se Deus nos cobrasse, a gente estava perdido. Então, filho, quando ela vier pedir perdão para você, já diga, já está perdoada. Já está perdoada. Porque é assim com Deus. Quando Natan chegou até Davi e disse, Davi, você cometeu um adultério, um homicídio,
E Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Natã disse: o Senhor já perdoou o seu pecado. Deus é maravilhoso e misericordioso em perdoar. Isso não significa que Davi não tem que pedir perdão, mas Deus está olhando para o seu coração e já está te perdoando. Então você precisa perdoar antes de alguém pedir perdão para você. Já perdoa, perdoa agora, perdoa já. Não espera pedir, para não ficar preso na alma, porque se não perdoar, o coração se enche de trancas, de amarras, de cadeias que te oprimem. Jesus veio para libertar da opressão. Os homens simplificam tudo e falam de opressão hoje em dia, já pensam em oprimidos e opressores, em luta de classes. Jesus não veio para lidar com luta de classes, Jesus veio para lidar com a alma, com o espírito, que é muito mais profundo do que tudo isso. Não se pode viver uma vida oprimida e ter uma vida abundante, cheia de vitórias. Não tem. Hoje em dia as igrejas falam muito em vitória, eu nem gosto de usar muito essa palavra, porque ela está muito viciada. E quando se fala em vitória, a pessoa já pensa vitória financeira, vitória não sei o quê, vitória sobre meus inimigos, vitória sobre a minha sogra, vitória sobre... Não, não é isso aí. Mas Jesus realmente nos chama de mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, somos vitoriosos. Mas para você ter vitória, você precisa ser liberto. Então precisamos da libertação. Além disso, Jesus também é a esperança, porque Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Dá para você contar quantos pontos vai ter agora. Maravilhoso. Jesus é maravilhoso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso. Os nomes bíblicos têm a ver com a condição da pessoa. O nome fala do caráter. Diferente dos nomes no Ocidente, os nomes, principalmente no Oriente Médio daquela época, tinham a ver com a história de vida, com o caráter da pessoa. E Jesus é chamado de maravilhoso. E por que Jesus é chamado de maravilhoso? 600 anos antes dele nascer na terra, ele já é chamado de maravilhoso. Por quê? Jesus é maravilhoso porque ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas e por isso ele é maravilhoso. Eu me lembro agora do cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, verso 11, quando Moisés diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele realiza maravilhas. E por isso o seu nome é maravilhoso, ele realiza maravilhas. Ah, o fato de você estar vivo hoje, o fato de você estar salvo em Cristo Jesus, o fato de você ter sido resgatado das trevas, do pecado, ter sido liberto, lavado no sangue de Jesus, isto é a maior maravilha que poderia acontecer sobre a sua vida. Você pode não ter visto muitas maravilhas, como Moisés viu, o mar vermelho se abrir e vir as pragas sobre o Egito, e Faraó e seus exércitos serem derrotados. Você pode não ter visto estas maravilhas, mas existe uma maravilha que é muito maior do que qualquer outra maravilha que Deus já realizou na história, que é a maravilha da salvação do coração humano. É quando Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino da luz, nos liberta do pecado, da imundície, do mal e do inferno, e nos dá a salvação por seu Filho, nos dá a categoria de filhos. Esta é a maior maravilha de todas. Jesus é maravilhoso, porque Ele opera maravilhas. Ele não só é maravilhoso porque Ele opera maravilhas, mas Ele também é maravilhoso porque todos aqueles que estão diante dEle se prostram maravilhados aos seus pés. Ele produz maravilhamento. Nem sei se tem essa palavra, se não tem, acabou de existir. Ele produz maravilhamento no coração das pessoas. As pessoas ficam maravilhadas ao olhar para Jesus. É por isso que os homens da sua época, aqueles soldados que foram prender Jesus, voltaram e disseram: e aí, por que não prenderam ele? Ele disse: porque ninguém nunca falou como aquele homem. Ele causava um impacto onde ele ia.
Porque Jesus é maravilhoso. O Salmo 89, verso 5 diz: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Os céus louvam a maravilha de Deus. Ele é maravilhoso. E este é o quinto elemento que todo ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa: vivenciar as maravilhas de Deus. Não tem como você ter uma vida abundante. Eu estou falando de vida abundante, eu não estou falando de vida biológica. Vida biológica, qualquer pessoa que está viva aqui nessa terra tem. Ainda que esteja drogado, ainda que esteja bêbado, jogado na sarjeta, tem vida biológica. Eu estou falando de vida abundante. Não é simplesmente respirar, não é simplesmente andar, caminhar, não é simplesmente se alimentar, não é simplesmente dormir, acordar, trabalhar, não é isso. Vida abundante é vida com abundância. É vida esbanjando vida. É vida extravasando vida. É vida fluindo vida. É vida derramando vida por onde vai. Isso é vida abundante e vitoriosa. Quem tem vida abundante e vitoriosa é quem vivencia as maravilhas de Deus, primeiro em si mesmo e depois na contemplação do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais você experimenta as maravilhas de Deus em você, e quanto mais você contempla a maravilha de Deus na sua criação, na sua salvação, mais você experimenta da vida abundante. Não só isso, Jesus também é a esperança, porque Ele é não só maravilhoso, Ele também é conselheiro. E se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro. Conselheiro é quem? É aquele que orienta, que dá conselhos. É aquele que aponta o caminho. É aquele que fala a verdade. É aquele que corrige, que ensina. Esse é o conselheiro. Não adianta ter um conselheiro que fala aquilo que você quer ouvir. Porque às vezes a bem da verdade, às vezes a gente quer ouvir o que a gente não deveria ouvir. E a gente não quer ouvir o que a gente deveria ouvir. A pessoa está totalmente errada e ela quer ouvir assim: filho, Deus está te abençoando, vai na paz, fica feliz, Deus está com você. Não, mas está errado. O indivíduo está vivendo em adultério e quer que a gente fale assim: olha, Deus está com você, eis que te digo, a bênção está sobre sua vida. Não, não está não. A pessoa está vivendo totalmente materialista, esqueceu de Deus, e ela quer ouvir: prosperidade sobre a tua vida, tu receberás a bênção, reinarás no mundo. Não. O conselheiro não é esse, o conselheiro é aquele que fala aquilo que você precisa ouvir. Você está 20 quilos acima do peso, vai no médico e quer que o médico fale: você está magra, está ótima, é isso mesmo. Não, peraí. Se você está acima do peso, está acima do peso. Se você está magro demais, está magro demais. Se você está careca, não quer que chegar no médico e falar: não, você está cheio de cabelo. Não, você está careca mesmo. E quando a gente começa a ficar careca, a gente quer ir no médico e ouvir que o médico diz assim: isso aí vai passar, filho, logo vai nascer mais cabelo outra vez. Não é verdade, não. Eu não sei se hoje tem tecnologia fora implante assim, mas o que eu queria ouvir quando ia no médico é: não, isso aí é uma fase. Depois o cabelo para de cair e volta a nascer. E eu e o Tarcísio ficamos nessa. Conselheiro é aquele que fala a verdade, que dá o conselho, que aponta a direção e o caminho. Que diz: você tem que se arrepender. O pecado jaz à porta e você precisa dominá-lo. O Salmo 16, verso 7 diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Deus nos aconselha. Cristo é o nosso conselheiro. Diz o salmista: até os meus rins me ensinam de noite. Então esse é o sexto elemento que todo ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa. Conselho. Conselho certo. Para você ter uma vida abundante, você precisa alguém que te aponte o caminho certo. Mais do que isso, Jesus é a esperança, porque Ele também é o Deus forte. O verso 6 diz: e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Presta atenção, Ele não é um Deus fraco.
Um Deus fraco é um homem. Um homem comum é um Deus fraco. Não serve para nada. Ele é um Deus forte. E ele é forte por quê? Porque é imbatível. A Bíblia diz que o Pai deu um nome a Cristo, que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará na terra, no céu e debaixo da terra. Então, Cristo tem um nome forte. Ele é Deus forte. É forte porque Ele é o nosso refúgio forte. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, em Cristo, nós temos a segurança. Quando você tem alguém forte do seu lado, você tem a segurança. Cristo não é um Deus fraco que não pode te alcançar, te ajudar, te estender a mão. Cristo é aquele que te traz segurança, por isso Ele é o refúgio forte. E este é o 7º elemento que todo ser humano precisa. Para ter uma vida abundante e vitoriosa, você precisa ter segurança. Ninguém consegue ter uma vida abundante se não tiver segurança. É por isso que a gente gasta uma fortuna em segurança às vezes. É segurança colocando alarme na casa, é segurança colocando programas nos computadores, nos celulares. É por isso que o governo gasta milhões em segurança digital. Porque todo mundo quer ter segurança. Quando você não tem segurança, você não tem abundância de vida. Você está com medo? Com medo. Quantos estão com medo? Quantos têm medo de dormir? Quantos têm medo de acordar? Quantos têm medo de trabalhar? Quantos têm medo de morrer? Quantos têm medo de viajar, morrer num acidente na estrada? Quantos têm medo de uma doença? Quantos têm medo? O Senhor Jesus é o Deus forte, aquele que te traz segurança. Te traz segurança verdadeira para você não ter medo. Nós não podemos, cristão verdadeiro não pode ver uma vida amedrontado, porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus não é fraco. Israel teria que enfrentar as nações que estavam na terra prometida, cananeus, que ali estavam estabelecidos, jebuseus, heveus, heteus, girgazeus e os demais eus que estavam lá. E quando eles entraram para espiar a terra, Moisés enviou 12 espias. E dos 12, 10 voltaram dizendo: misericórdia, barbaridade, estamos perdidos. Porque nós vimos lá terras com cidades muradas, fortificadas e homens gigantes vivendo lá. E nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Nós éramos tão pequenos que parecíamos gafanhotos perto daqueles homens. Nós não temos um povo que está no deserto, que não tem um armamento suficiente, não temos como derrotar aquela cidade. Nós vamos morrer, e o povo de Israel ficou morrendo de medo. Mas Josué e Caleb disseram: não, peraí, nós temos o Deus forte do nosso lado. As nações são nada perto de Deus. Se Deus destruiu o Egito, a maior potência da terra, Deus destruiu o Egito para tirar escravos de lá e tirou 3 milhões de escravos do Egito. Que são essas nações para Deus? E o povo falou: não, vocês estão loucos, a gente não vai possuir nunca essas nações. E começaram a tremer de medo. Quando a gente começa a ser dominado por medo, é porque a fé em Deus está deixando o nosso coração. Nós temos fé no Senhor ou não temos? Temos um Deus forte ou não temos? Então nós não podemos ter medo de morrer, não podemos ter medo de viajar, não podemos ter medo de viver. Porque o nosso Deus é um Deus forte. E por causa disso, Israel perdeu a vida no deserto. Deus diz: pode voltar para trás e vocês vão ficar 40 anos no deserto porque vocês não confiaram em mim. Até vocês morrer toda essa geração aí. Morreu toda essa geração. E depois a geração seguinte entrou. E entraram com Josué na terra prometida. E é interessante porque Josué é uma metáfora. O nome Josué é em hebraico, mas quando você traduz o nome Josué para o grego, vai dar Yesu, que é Jesus. Então Moisés, que representava a lei, para e não entra na terra prometida, porque a lei não leva ao céu, mas Jesus
representado por Josué. Se você ler a Bíblia grega no Antigo Testamento, é Jesus. O livro de Josué é chamado Jesus. E Jesus, então, bota o povo na terra prometida. E quando Josué entra na terra prometida, está lá Jericó com aquelas muralhas fortificadas. E o povo de Jericó disse, agora eu quero ver, nós vamos acabar aqui. Quem que vai entrar aqui? As muralhas fortificadas, e Deus mandou uns anjos pular em cima da muralha e destruiu aquelas muralhas. E Jericó veio a nada, veio a cinza. Porque o nosso Deus é o Deus forte. Então, o sétimo elemento que todo ser humano precisa para ter vida abundante e vitoriosa é segurança. Segurança em Deus. Penúltimo, estou acabando. Jesus é a esperança porque ele também é o Pai da eternidade. E ele chamará o seu nome, verso 6, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade vem dele. Ele pare a eternidade, ele é o Pai da eternidade. A eternidade vem dele. A eternidade o que é? É a destruição da finitude. A destruição da finitude. A nossa tragédia é a morte. Por isso a gente fica angustiado em relação à morte às vezes, porque pensa, o que vai adiantar eu fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo? Daqui a 20 anos eu estou morrendo. Todos nós passamos pela finitude do corpo. Mas Jesus é o Pai da eternidade. Por isso, ele traz essa esperança para nós. Em Êxodo capítulo 15, verso 18, Moisés diz no seu cântico, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então, a perpetuidade e a eternidade está na mão do Senhor. O salmista, no Salmo 90, verso 2, diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus é chamado Pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, toda a eternidade provém dele. Mas ele não só é o Pai da eternidade, porque a eternidade provém dele, mas também porque ele transmite a eternidade para as suas criaturas. É por isso que Pedro diz a Jesus, em João capítulo 6, verso 68, respondeu-lhe Pedro, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Então as palavras de Jesus geram vida eterna em nós. Por isso ele é o Pai da eternidade. Então ele nos dá esperança, porque ele põe fim à nossa finitude, à nossa temporalidade terrena, e ele nos dá a eternidade. Quem está em Cristo não tem medo da morte, por quê? Porque sabe que a vida eterna está em você. Você na morte passa só, é uma passagem, você sai daqui, vai para a glória e vai viver eternamente, nada poderá destruir a sua eternidade, porque ela vem de Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Então esse é o oitavo elemento que todo ser humano precisa para ter uma vida abundante e vitoriosa. É a certeza do não aniquilamento total. É o não à cessação do ser. Você vai continuar existindo. Os homens podem matar o seu corpo, mas você vai continuar existindo. Uma doença pode levar o seu corpo, mas você nunca vai deixar de existir. Porque você é eterno em Jesus. Em Jesus você é eterno. Ele te dá a eternidade, ele tem palavras de vida eterna. Então essa palavra de Cristo, ela precisa entrar no nosso coração para produzir a vida eterna. Todo cristão tem vida eterna. Quando você morre, você muda de casa apenas. Sai daqui, dessa casa calorenta, chata, e vai para uma casa maravilhosa na glória. Aleluia. E último, Jesus é a esperança porque ele é o príncipe da paz. E se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz porque a paz habita com ele. E nele encontramos a paz. A paz vem dele e está nele.
Jesus disse isso em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe a paz. Existe uma paz verdadeira. Tem um monte de paz por aí. Alguém recebe um diagnóstico bom do médico, tem paz por um momento. Mas depois receberá outro ruim amanhã. Alguém recebe um salário que não estava esperando, um adiantamento, recebe paz naquele momento. 3 dias depois já perdeu a paz, que acabou todo o dinheiro. Alguém casa, tem paz no momento. Depois da lua de mel, perde a paz. Não, estou brincando. Depois da lua de mel, constrói a paz com a esposa. Que bênção. Alguém tem filhos, tem a paz no momento em que nasce. Depois os filhos começam a dar trabalho, aí perde a paz por alguns momentos. Alguém adquire alguma coisa, tem paz naquele momento. Depois passa um tempo e perde a paz. Essa paz é passageira, não é dessa paz que Jesus está falando. Ele te dá uma paz, não como o mundo a dá. Uma paz eterna e duradoura que está no teu coração. O mundo pode estar caindo ao seu lado, que você tem paz interno. As notícias sobre você podem ser as piores do mundo, que você ainda tem paz no teu coração. Em meio à guerra, você tem paz. Isso é a paz que Jesus dá. Você pode chegar no fim dos seus dias aqui na terra, estar num hospital, prestes a morrer e ainda estar com paz no teu coração, porque Jesus te dá a paz que ninguém pode tirar. Preste atenção, ninguém pode tirar a paz que Jesus pode te dar. Ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem os demônios, nem o mundo, nem os homens, nem os políticos, nem os juízes desta terra, ninguém pode tirar a paz que a igreja tem, porque essa paz foi dada pelo príncipe da paz. Aleluia! Nós temos essa paz. Você tem paz? Em paz me deito e durmo, diz o salmista, porque o Senhor me guarda. Você deita e dorme em paz ou precisa encher de remédio? Tem gente que precisa encher de remédio para dormir. Talvez porque não tem paz. Mas quando você tem paz, você deita. Quando a esposa vai falar com você, já está roncando. Porque já dormiu. Tem paz. É a esposa que deita do lado, você vai falar um negócio, ela já está roncando. Porque tem paz. Quando você tem paz, você deita e dorme em paz. Quando a gente perde a paz, a gente perde o sono. Mas quando a gente tem paz, a gente tem sono. Aleluia! Como está a tua paz? Jesus é o príncipe da paz. Alguém só pode ter abundância de vida e vitória na vida se ele tiver paz. Tiver paz. Sem paz, ninguém tem abundância de vida. Você pode estar cheio de dinheiro no banco, você pode estar cheio de boa comida na despensa da sua casa, você pode estar com a saúde em dia, mas se você não tiver paz, você não tem vida abundante. Vida abundante é paz. Só Jesus pode dar a paz. Por isso, Jesus nos ensinou a saudar uns aos outros com a paz, mas não é a paz do homem, é a paz do Senhor. Como é que a gente fala? Quando a gente encontra os irmãos, paz do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com você. É a paz. Que maravilha, os crentes se cumprimentam com a paz. Porque a paz que está aqui encontra a paz que está aí e vira uma abundância de paz. Então Jesus é a esperança. E ele disse em João capítulo 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto é vida em abundância. Vamos ficar em pé para orar? Digo, pastor, 9 pontos. Espero que você tenha anotado. Vou ficar lá na porta perguntando os pontos. Geralmente eu prego em 3 pontos. De vez em quando escapa 4. Hoje eu não me controlei em 9.
Para que tenhamos uma vida vitoriosa e abundante, precisamos de Jesus. Ele é a esperança. Porque só Ele traz solução para a angústia. Só Ele traz luz em meio às trevas e nos dá direção. Se você quer ter uma vida abundante e vitoriosa, você precisa ser liberto da angústia. Você precisa de direção, você precisa de alegria. Você precisa ser livre das opressões, você precisa experimentar e se maravilhar em Deus. Você precisa ter um conselheiro. Você precisa ter segurança, ter eternidade e ter paz. Tudo isso Jesus te dá. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos conforta, que nos transforma, que nos modifica. Tu nos dás, Senhor, das tuas maravilhas. Como é bom! Como é bom receber a alegria que vem do Senhor. Como é bom receber a paz que só o Senhor pode dar. O mundo não pode dar essa paz, Senhor. Os homens não podem produzir essa paz. Os governantes não podem fazer a paz verdadeira entrar no coração dos seres humanos. Não há paz sem o Senhor. Não há paz. Mas o Senhor nos encheu da tua paz. Paz com Deus, paz com os homens, paz consigo mesmo, paz na vida. O Senhor nos deu a paz. Tu és maravilhoso, Senhor. Ajuda-nos a contemplar as tuas maravilhas e nos deleitarmos em ti todos os dias da nossa vida. Nos dá a direção pelo teu conselho, pela tua luz. Liberta das angústias, das opressões. Ó Senhor, Tu és o Deus forte, aquele que nos traz a segurança. Não importa, Senhor, quais sejam as ameaças que estejam aos nossos lados, mas Tu és a segurança e a fortaleza, o refúgio forte. Em Ti confiamos, em Ti e somente em Ti confiamos. O nosso coração descansa no Senhor, como diz o salmista: em paz me deito e durmo. Em paz me deito e durmo, porque Tu cuidas de mim. Só o Senhor me faz habitar em segurança. Ajuda-nos a colocar a nossa confiança totalmente no Senhor. Os homens têm tantas invenções, Senhor, mas nenhuma das invenções humanas pode trazer a verdadeira paz, a solução para a vida humana. Não está nas elucubrações humanas. A solução para a vida humana está no Senhor. No Senhor. Como os homens se afastaram de Ti, ó Jesus, e por isso estão entregues às trevas, mas o Senhor é a luz que dissipa toda a treva. O Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, que nos dá esperança. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Como é bom ter esperança em Ti, Jesus, sabendo que Tu nos dás a eternidade. A morte não será o nosso fim, não será o nosso fim, porque o Senhor nos ressuscitará. Assim como diz a Tua palavra, em Cristo nós ressuscitamos. Quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com o Senhor. Ressuscitamos na fé, na esperança, no amor. Ressuscitamos espiritualmente para nunca mais morrer. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Traz vida aos corações e paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus uma música ao Senhor.